hoje nós vamos estar falando justamente como você pode acompanhar os marcos do desenvolvimento infantil. E é por isso que a gente trouxe ela para cá, né? Nossa convidada de hoje. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Vanessa, pelo convite. Para a gente é um prazer. A gente estava conversando essa semana sobre os cuidados que a gestante tem que ter, né, na gestação. Inclusive, a gente até comentou que as pessoas devem se abrir. Descobriu que está grávida, tem que enfrentar. Não adianta, tem que enfrentar. Se papai não sabe, a mamãe não sabe, vai lá, conversa, respira fundo, conta até 10, o bebê tá lá. Você tem que cuidar dele, tem que cuidar da sua gestação, né? E o pai e a mãe, gente, depois que tá feito, é encarar a realidade, dar apoio, porque se você não der apoio, vai ter problemas. E eu tenho certeza que, a princípio, pode ser um choque, mas depois todo mundo fica apaixonado. Depois vem o amor. Não é verdade? Na verdade, todo mundo fica apaixonado. E aí você tem que cuidar dessa gestação cedo, logo, para tomar as vacinas, tudo direitinho. E agora a gente vai falar sobre essa questão do bebê, os marcos do desenvolvimento. E você trouxe uma tabelinha para a gente apresentar para quem está em casa, né? Muito bem. Então, Vanusa, quando a gente fala de desenvolvimento infantil, desenvolvimento neuropsicomotor, a gente entende que o desenvolvimento do bebê começa intraútero, como você falou. Ainda na gestação, a gente começa a perceber aquele desenvolvimento do feto até o ponto onde ele, nas 40 semanas, induz o parto e vem ao mundo, né? Sim. O que a gente percebe em relação aos marcos motores é que antigamente falava-se mais de marcos motores para doenças como as doenças neurológicas, os espectros autistas, mas hoje em dia percebe-se que muita coisa mudou e acredita-se que até inclusive por conta dos nossos sistemas de informação, de interação, onde, por exemplo, os pais antigamente não tinham acesso à TV em casa. Sim. E hoje em dia a gente sabe que com a nossa vida corrida, com o trabalho da mãe, que antigamente a mãe ficava mais em casa, onde o pai trabalhava, ou um dos dois, mas normalmente tinha essa dinâmica familiar. E hoje em dia a gente sabe que com tantos afazeres e a internet, os celulares, smartphones estando disponíveis para a gente acaba ofertando isso para a criança desde muito cedo. Então, se conversa muito do uso das telas e dos prejuízos que elas podem trazer. Mas não só isso, sobre os atrasos de desenvolvimento de fato, porque falava-se muito que cada bebê tem o seu tempo. A gente sabe hoje em dia que isso é relativo. O tempo dentro de uma janela motora esperada. O que é que acontece? Até os 3 meses de idade, o bebê ele está no que a gente chama de fase de esterogestação. O que é esterogestação? A nossa gestação ela dura 9 meses. Mas entende-se que, na verdade, ela deveria durar 12, porque esses 3 primeiros meses fora, nesse ambiente aqui do nosso mundo, o bebê ainda está passando por reflexos primitivos, o bebê está começando a reagir ao som, reagir à luz, e tudo isso mostra que ele ainda está muito ligado à mãe. Tudo dele é aquela posiçãozinha fechada, aquela posiçãozinha que ele estava intraútero, aquela posiçãozinha de flexão. Então, a gente precisa começar a ajustar o desenvolvimento do bebê, por isso que fala-se hoje em dia do tummy time, que é botar o bebê no chão, botar o bebê de bruços, não só no chão, mas no colo da mãe, na postura aqui do peitinho, para a gente conseguir começar a ganhar os marcos motores da criança e essa criança se desenvolver de forma adequada. Clara, quando você fala dessa forma, a gente percebe o seguinte, que hoje, no mundo que nós estamos vivendo, com tanta informação e com tantos profissionais bons como a gente tem, uma conversa, um bate-papo que a gente traz aqui para o programa, sério, de responsabilidade, principalmente com a saúde, vai abrindo os olhos. O que acontece? Depois dessa pandemia, com essa situação que a gente vivenciou, muitas pessoas tiveram que recorrer a psicólogos, psiquiatras, neurologistas, enfim. Situações que não foram descobertas, talvez na infância, na adolescência, muito foi descoberto já na fase adulta, né? Dos seus 24 anos, 27 anos, pessoas com 30 anos que não imaginavam ter problemas que hoje tem. Aí todo mundo diz, meu Deus, não pode, será que todo mundo tem esse problema? Aí é que está a história. Quando a gente traz assuntos que ligam, que é praticamente assim uma linha, que vai dando nozinho, aí outra
e vai simplesmente emendando essa linha que está toda quebradinha, é que a gente chega a uma situação extremamente positiva e que quem estiver assistindo Bom Dia está ganhando muito com o nosso programa. Por quê? Quando você fala dessa forma, o que a gente percebe quando a gente chega num psicólogo? A primeira coisa que ele faz, dependendo do psicólogo, ele vai te dar um questionário para que você venha responder. Isso. Vocês sabiam que tem situações que você não se lembra mais, que você não vai... Será que com 3, 4 meses ele fazia isso? Será que com 6 meses? Aí você acaba dando uma informação totalmente, talvez, errada. E muitas vezes o diagnóstico é clínico. É clínico e aí você não vai conseguir aquele diagnóstico através de exames. Até porque você tinha que ter passado por aquele processo. Então, assim, esse bebê, os marcos do desenvolvimento, é algo maravilhoso, é um presente que a gente está recebendo de informação para quem está em casa, principalmente com a pediatra à altura da nossa querida Clara. Por quê, gente? Porque vamos parar para analisar. Se hoje você tem um marco desse de desenvolvimento do primeiro mês, do primeiro ao segundo mês, do terceiro ao quarto mês, do quarto ao sexto mês, quando você vai observando, você vai conseguir diagnóstico mais rápido, você vai evitar certos problemas que vão se tornar gigantes quando estiver na adolescência e na fase adulta. Quem sabe até resolver antes, o que na verdade lá na fase adulta já não dá mais para resolver. Pelo menos não vai dar para resolver como deveria. Então isso é muito sério. Quando eu vejo você falando dessa forma, a gente se coloca diante de situações de pessoas amigas, de pessoas que estão vivenciando isso hoje. Ai, não me lembro quando foi que meu filho engatinhou, não me lembro quando foi que meu filho teve esse movimento com as mãozinhas, quando foi que ele sentou, quando foi que ele engatinhou, né? É verdade. Ivanusa, na verdade a gente trabalha com escalas. Elas são escalas renomadas, são escalas que são internacionais, às vezes adaptadas aqui para a nossa realidade do Brasil. Mas é um trabalho sério, não é um trabalho empírico de, eu acho que a criança nessa idade deveria fazer isso e por isso que eu vou trabalhar ela nisso. Não é verdade, a gente trabalha com escalas. Por exemplo, se você parar para pensar na realidade do dia a dia, por que você acha então que a introdução alimentar do bebê acontece ou deveria acontecer aos 6 meses? Porque é aos 6 meses que a gente tem um marco motor do sentar sem apoio. Então, existe um início. A gente sabe que o bebê, nós todos temos um desenvolvimento que a gente chama de crânio caudal. Então, a gente começa pela cabeça e finaliza lá por baixo. Ou seja, o bebezinho, por volta dos 3 meses, ele está começando a sustentar a cabeça e pescoço. Depois disso, quando ele vai fazer os 4 meses, ele faz um movimento característico que a gente chama de esfinge, que é de bruços, botar o bracinho aqui e estender, para ele começar a ter uma visão maior. Aos 5, 6 meses, essa criança está rolando, pivoteando e sentando. Quedinhas, tem que ter cuidado com as quedas. E sentando com apoio e sem apoio. Aí sim ele está preparado para a introdução alimentar. Aos 7 meses, por exemplo, o bebê começa a fazer a postura do gato. Então, aos 8 meses ele vai estar rastejando e aos 9 ele vai estar entrando na fase do engatinhar. Então, tudo isso tem uma evolução para acontecer. A gente não faz essas tabelas que, na verdade, a gente sabe que está sendo atualizada para crianças, por exemplo, prematuras. Porque na prematuridade não se trabalha com essa idade cronológica. A idade cronológica é a idade do nascimento, de fato. Na prematuridade, a gente trabalha com a idade corrigida. Por exemplo, a gente brinca muito que, o que são 30 semanas? Quando a mãe fala, eu estou grávida de 30 semanas, mas isso no desenvolvimento faz muita diferença. Uma mãe que teve um bebê com 30 semanas de gestação, é como se ela tivesse perdido todas essas últimas 10 semanas para chegar nas 40, essas 8, 9 semanas para chegar nas 40. Então, a criança de 30 semanas, ela perdeu 2 meses de maturação intraútero. Então, quando ela nascer, a idade dela tem que ser corrigida. Por exemplo, um bebê de 4 meses de idade cronológica, ele vai ter 2 meses de idade corrigida, para nesses 2 meses a gente avaliar o desenvolvimento e os marcos motores. Porque esse desenvolvimento que a gente trabalha, que a gente fala, não se refere ao crescimento. É uma tabela diferente, não é crescimento de ganho, peso e altura. Esse desenvolvimento trata de maturação neurológica, de interação social, de interação emocional e de marcos motores, de qual aquisição motora aquele bebê está fazendo naquele tempo. E dessa forma a gente consegue, inclusive, em parcerias com neurologistas, com outros profissionais, conseguir destacar se essa criança não tem algum atraso de desenvolvimento importante
ou ainda, quem sabe, até uma patologia que nem era conhecida e vai começar a ser investigada. As síndromes, os autismos, as síndromes genéticas, os erros inatos de metabolismo, doenças que a gente talvez nem suspeitasse ainda intraútero, e quando o bebê nasce a gente vê que tem um desenvolvimento que não está sendo tão adequado como a gente esperava que acontecesse. O que mostra é que essa nova geração vai ter a oportunidade, mais ainda, né, de cuidar do seu lado neurológico, né? Desse lado psicológico, dessas situações que a gente tem visto que tem sido muito grande, tem aumentado bastante, muito corriqueira, e tem que ter um motivo, tem que ter um porquê. E quando vocês fazem um marco desse de desenvolvimento, marcos de desenvolvimento, mostra também e alerta a mãe, não, meu filho... Isso. Não, algo aqui não tá legal. Isso. Eu tenho que... Porque às vezes tem mãe que só vai mais ou menos entender esse atraso quando o filho já está na alfabetização. Isso. Não a é? gente entende que existem janelas. Sim. Quando a gente fala mais, cada bebê tem seu tempo, não é exatamente isso, mas existe uma janela. Por exemplo, Sim. o caminhar sozinho, ele deve acontecer entre 11, 14 meses. Então, tem uma janela de 3 meses. Não quer dizer que minha criança fez 1 ano, 12 meses, ela tem que estar caminhando. Então, com 12 meses e 10 dias, isso é um atraso. Não é exatamente dessa forma. Todos os marcos têm uma janela de tempo para acontecer, mas não acontecendo dentro dessa janela, a gente Aí sim já considera um hora atraso. E uma intervenção precoce ajuda muito essa criança a ter um desenvolvimento adequado, evitando, como você falou, todos esses atrasos que a gente Sim. pode perceber lá na nossa vida adulta. Essa tabela é uma tabela igual para todos? Bom, é isso que eu estava falando. A gente está atualizando ela a cada momento. Agora, em 2022, saiu um estudo renomado, internacional, muito completo, globalizado, onde ele está trazendo novos marcos e excluindo aqueles marcos que a gente percebia que eles eram duplicados. O que é o duplicado? É um marco, por exemplo, como a esfinge, que é esse movimento aqui, que ele pode acontecer no 3º mês e também no 4º mês. Então, tirou-se esse marco de forma obrigatória para o 3º mês. Pode ter um e aumentou atrasozinho a janela. que não vai ser algo... Isso, que vai causar repercussão no bebê. Então, aumentou-se essa janela. Então, esses marcos de desenvolvimento, eles vêm se atualizando. Mas, sim, esse aqui, por exemplo, ainda é um marco que a gente consegue seguir como uma forma global para conseguir levantar aquela anteninha. Epa, tem alguma coisa aqui que eu poderia estar intervindo. Vou procurar um pediatra, vou procurar um fisioterapeuta pediátrico para a gente trabalhar nisso aqui e esse bebê evoluir de forma melhor. Certo. O que acontece se houver esses atrasos? Bom, a gente sabe que os marcos de desenvolvimento são esses, né? Certo. Que é do 1º mês até 1 ano de idade. Isso, na verdade, até 18 meses a gente ainda tem. Tanto é que a gente fala de saltos de desenvolvimento. Talvez você já tenha na sua casa um bebê e você tenha percebido que essa criança, às vezes, quando ela completa 3 meses de idade, é uma criança que passa a ficar irritadiça, chorosa, você não consegue acalmar, amamenta menos. Essa criança está em salto, ela está ganhando uma nova aquisição e isso está fazendo com que o bebê fique mais irritado, está ganhando uma visão melhor, está ganhando audição melhor, desenvolvimento motor de fato. Então, quando a gente não ganha esse desenvolvimento, a próxima etapa é uma etapa que está atrapalhada. Por exemplo, a gente fala, o meu filho não engatinhou e ele não teve problemas. Mas quem sabe se no futuro você não percebe que aquela criança que tem uma marcha um pouco errada, é uma criança que normalmente pode ter um sobrepeso, é uma criança que não é muito atlética, é uma criança que não gosta de atividade física, uma criança que pisa errado, que tem algum probleminha de quadril. Então, não fazer os marcos motores faz com que o nosso desenvolvimento, tanto cognitivo quanto físico, possam ter alguma repercussão futura. O engatinhar, por exemplo, saiu um estudo bem recente agora, que falava-se que engatinhar talvez não seja tão importante assim. Saiu um estudo que, inclusive, diabetes, a obesidade infantil, a falta de habilidades motoras podem estar relacionadas com o pular do engatinhar, que o bebezinho até tentou fazer, mas o pai é aquele pai, aquela mãe que não, vamos deixar o bebê em pé, vamos segurar ele aqui em pé, não tem problema não, pode passar do engatinhar e não vai ter repercussão. E hoje em dia a gente já sabe que tem sim, que são marcos que devem ser estimulados e não pulados.
E a gente consegue ter um ganho motor mais aparente, mais evidente nos bebês que cumprem todos esses marcos. Muito bom. Quando você fala que vai existir uma tabela que vai vir, né, mais melhorada, Sim. vai dar uma mudada, chama atenção para a questão, por exemplo, crianças que chegam na alfabetização e encontram dificuldade para ler e escrever, para aprender. Inclusive, cria situações dentro de sala que às vezes até chateia. Por exemplo, meu filho, eu voltei uma série. Sim. Ele estava na alfabetização, eu senti que ele não acompanhou. E aí, não, mas pode passar que quando estiver no primeiro ano vai dar certo. Eu falei, não, eu prefiro voltar. Isso. E eu voltei e achei que foi muito bom ter feito isso. Não me arrependo de jeito nenhum. Era para ele estar hoje na 7ª série, ele está na 6ª série, mas está ótimo, está maravilhoso. Inclusive foi muito bom para ele. Essa questão de atraso, quando a gente fala de atraso, até que ponto, na verdade, vai ter problema o atraso? Em tudo isso que você falou, por exemplo, você percebeu uma criança que já é maior, deve ser uma criança de uns 6, 7 anos? Não, hoje ele tem 12 anos. Hoje tem 12. Quando você voltou na escola, a fase, tinha mais ou menos essa idade, né? Isso. Então, esse atraso pode ter aparecido nele de uma forma bem precoce, bem infantil, e talvez você não tenha percebido. Nem sempre esse atraso, ele é só motor, ele pode ser cognitivo, ele pode ser social. A criança pode não ter tanta interação, pode ser aquela criança mais retraída, ou aquela criança até que não acompanha de fato, né, tudo que você está proporcionando em relação a estudos. E até um marco que é importante, por exemplo, escrever. A gente sabe hoje em dia que nós somos bilaterais, nós somos ambidestros até os 7 anos. Até os 7 anos de idade, a gente pode e deve estimular, por exemplo, a escrita com a mão esquerda e com a mão direita. E a gente achava que não, achava que essa criança definiu se a escrita dela era na mão direita com 1 ano e meio de idade. Não é verdade. Até os 7 anos a gente pode e deve estimular a nossa coordenação motora, a nossa escrita ambidestra, e tudo isso vai conseguir ajudar no nosso desenvolvimento. Isso que você falou de retroceder um ano é tão importante que ele acontece dessa forma com o bebê. Por exemplo, se eu vou atender uma criança onde a queixa da mãe essa criança não senta sozinha. Então, o que é que ela está fazendo? Ela não está sentando sem apoio, que é o esperado lá para os 6 meses. O que é que a gente faz? A gente retrocede. Eu vou trabalhar com essa criança as fases anteriores. Será que essa criança fica bem de bruços? Essa criança faz a esfinge, que é lá dos 4 meses? Essa criança rola, que é a dos 5 meses? Então, eu retrocedo com ela. Faço exercícios que são anteriores e que assim eu consigo ensiná-la a como fazer a nova aquisição que está sendo esperada para aquela idade motora. Isso é o correto. Bom. Aí vem a história de estimular nesse desenvolvimento, exatamente, né? Nessa tabelinha aqui eu achei interessante. Você sabe que tem muita mãe que nunca se atentou a uma tabela como essa? Por isso que quando chega na hora de um questionário não sabe responder, não lembra dessas fases, né? Sim. Lembra, mas não lembra data específica. Nascimento, né? 1 mês. Sorrir, né? Eu queria que você fosse explicando pra gente. Vou te explicar. Sim. Nessas tabelas, como eu te falei, a gente tem tabelas que estão bem atualizadas. Sim. O que é que a gente pode perceber? No nascimento do primeiro mês, a única coisa que se espera são reflexos primitivos. O bebê mal enxerga direito. Ele enxerga um palmo na sua frente, literalmente, por isso que ele enxerga o rostinho da mãe quando mama, né? Então, nesse momento, o bebê precisa ter apenas reflexos primitivos, como se fosse de sobrevivência. A sucção, o procurar o peito, o tentar enxergar. Aos 2 meses, por exemplo, é uma criança que começa a seguir a luz. Aos 3 meses, essa criança começa a tentar entender melhor o ambiente e já tem um pouquinho do sorriso social, que é aquele momento onde a gente fala, que lindo, o bebê está sorrindo pra gente. De fato, ele está. Então, o rolar, por exemplo, ele vai acontecer por volta dos 5 meses, 6 meses, aqui está bem parecido. Já entre os 6 e 9 meses, a gente já pode colocar agora o sentar. O bebê com 6, 9 meses, ele já está sentando com apoio e sem apoio. Por isso, ele está pronto para a introdução alimentar, né? Pronto. Então, depois disso, o bebê aqui aos 12 meses já está engatinhando, ficando nessa postura de pé, começando a caminhar e tendo interações sociais bem mais evidentes. Então, essas tabelas, elas servem como um ponto para a gente conseguir ter a definição de que são marcos motores, mas elas ainda têm atualizações e a gente consegue trazer coisas sempre mais evidentes, atuais e tabeladas com diagnóstico para a gente saber exatamente onde aquele bebê está e o que é que eu posso
melhorar na qualidade de vida e motora dele. Muito bom a gente conversar sobre isso, eu ficaria amanhã todinha aqui Obrigada. falando sobre o assunto, mas assim, ainda falando sobre a questão do atraso, eu queria que você pudesse me dizer que momento pode ser um problema esse atraso. Porque a gente falou da questão de voltar. Digamos que meu filho tenha voltado a sério, mas se ele tivesse a dificuldade de aprender, continuasse com a dificuldade de aprender, era algo para ficar para atento. fazer o alerta, exatamente. A gente, quando trabalha com marco de desenvolvimento, ele não acontece só no bebê, ele acontece na primeira infância, na segunda infância. E é exatamente isso. Por exemplo, eu percebi, vamos supor que eu não quero me ligar a uma tabela, mas eu vou me ligar na sociedade de forma geral. Então, eu percebi que minha criança tem 1 ano e meio, é uma criança que não senta, é uma criança que não interage, é uma criança que não caminha ou sequer rastejou. Será que não tem alguma coisa errada? Vamos ligar aqui esse alerta. Outro marco que é muito fácil da gente perceber é a introdução alimentar. Todo mundo sabe que é aos 6 meses. Claramente a gente não vai fazer uma introdução alimentar com um bebê que só fica deitado. Então, por que meu bebê aos 6 meses não consegue ficar sentado sem apoio? Vamos ligar essa anteninha para saber. Então, o desenvolvimento infantil, ele tem que ter uma sequência. É uma criança que não pode, por exemplo, foi sequencialmente boa até 1 ano, depois disso aquela criança parou. Eu tive casos, por exemplo, a Gabi, que foi uma criança que eu acompanhei por 8 anos, era uma criança que desenvolveu bem até 1 ano, depois disso ela perdeu todas as funções motoras. O que é que aconteceu nesse meio tempo? Então foi feito consultas com vários neurologistas e percebeu-se uma síndrome genética raríssima, e nesse caso a gente ficou atento e conseguiu entender toda a situação da criança. Interessante. Nada que a gente fala é para criar pânico nos pais, de forma alguma. Com certeza. Tem pais que às vezes se ofendem. A senhora está dizendo que a gente não está estimulando, a senhora... Mas se não descobrir agora, vai descobrir um dia. Depois, vai exatamente. descobrir um dia, e muitas vezes mais tarde. Exatamente. E mais tarde, às vezes, não dá para resolver. Com mais prejuízo, né? Com certeza. E aí fica esse alerta também para chamar a atenção de pai e mãe, porque às vezes o atraso está na forma como você também convive com essa criança. Com certeza. Não é isso, o doutora? Pouco estímulo, né? O pouco estímulo, eu digo, o pouco estímulo motor, o pouco botar no chão. Aquela coisa da mamadeira, a mamadeira vai até não sei quantos anos. E aqueles equipamentos que a gente coloca o bebezinho para ficar no descanso. E deixa o bebezinho preso no descanso e eu vou fazer as coisas. É só no suco, é só na comidinha amassadinha. E não faz nem com que a criança realmente tenha um mastigar, né? Isso, cria autonomia. A gente facilita tanto a vida da criança e do bebê pequeno que a gente acha que esse bebê não tem autonomia para conseguir fazer nada. Então a criança está lá com 8 meses, tentando agarrar o objeto, você pega e faz o que? Dá o objeto na mão da criança. Você não ensina essa criança que ela tem que buscar pôr. Você apenas ensina que ela consegue e não precisa fazer. Foi muito bom conversar com você. Prazer, não sei se faltou meu. alguma coisa ainda para levar para quem está em casa. Não, se faltou, eu acho que fica à foram vontade. ótimas informações. A gente eu só quero frisar que, de fato, não é um alerta no sentido de pânico. Não. É um alerta no sentido de vamos observar É uma melhor as necessidade. crianças, é uma A gente necessidade. começou bem, a gente começou Isso. essa semana passada, a gente começou falando do teste do pezinho, das doenças que o SUS, né, ele foi liberado, inclusive ontem, viu, Lorena? Foi liberado, ontem a médica falou aqui, que foi liberado a questão de mais doenças através do SUS. Viu? Já foi liberado, não são só 6, mais são bem mais diagnósticos, né, de doenças através do teste do pezinho. A gente falou da questão das vacinas, a gente tem comentado e trazido assuntos para casar com esse seu, que é muito importante. A gente não pode ficar cego para a realidade. Não pode. A saúde do bebê e da criança, ele depende de nós adultos. E os adultos só vão ter qualidade de saúde se a gente enxergar bem cedo o que está acontecendo, não é verdade? Sem dúvida nenhuma. Uma sociedade mais saudável. Sempre, é só o que a gente precisa. Muito obrigada, tá? Quem quiser entrar em contato com você, tem o Instagram, né? Tem o Instagram, é claro, do ailib.fisiopediátrica. Também tem meu telefone, que é 869-8100-9947. Muito obrigada pela sua presença, tá bom, Obrigada, Clara? Vanusa. Olha, como foi bom conversar com ela, né? Como é bom a gente conversar com quem entende do assunto e justamente abrir o seu olho, viu, mãe? Mãe, não fique triste, pai também não. Se você está percebendo algo, é hora de resolver.